Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o seu podcast, o mais veloz da internet brasileira. Olha só, chegamos à edição número 50 do nosso programa aqui hoje. Muito feliz de poder bater um papo super interessante. Hoje o programa realmente promete, porque um dos grandes 50? Nomes... Sabia que no programa 50 ele ia me interromper. Então. Christian Fittipaldi está aqui comigo, Christian. Já na 50? Já na 50. Voou, hein? Voou. Parece 50 pra você ou não? Eu pergunto pra você que tem mais de 50. Parece 50? Nossa. Que agressivo, rapaz, né? Você viu? 52. Tá vendo? É um ano 52. Aqui a 2 semanas a gente chega a um ano de programa. É que como o Nelsinho tá nos Sertões, eu tenho que fazer essa parte de substituição da piadinha. Então, fala... Então, calma, segura! É isso, segura que quase já vazou aqui o nosso convidado bem, de hoje aqui no programa. Mas aqueles recadinhos de sempre, estamos no YouTube, estamos em todas as plataformas de áudio. Se você está no YouTube, já pode deixar like no vídeo, porque esse programa realmente promete, vai ser um papo muito bacana. Se estiver nas plataformas de áudio, pode já se inscrever também ali e dar aquela classificação 5 estrelas. Christian, vou deixar para você fazer as cerimônias aqui de hoje, nosso convidado nesse programa 50 aqui. Quem que vai falar com a gente hoje, Christian? Sentado na pole position, no lugar do Júnior. Ali. O Júnior, inclusive, ó, acelerou lá nos Sertões, hein? Acelerou nos Sertões aqui, tá conseguindo um bom Ontem, desempenho. Né? Então. Na especial de domingo ele venceu no TV3. E na primeira ele chegou o quê? Em terceiro? Em terceiro na classe. Então. Eu acho que ele aprendeu alguma coisa com a gente, hein? Aprendeu, depois aquele rolezinho ali, tá ligado ali nos Sertões 2023. Mas quem está na outra cadeira hoje, Christian? Bom, quem que tá na minha frente, do seu lado? Exato. Nada menos, nada mais do que Gabriel Bortoleto. O cara do momento, Gabriel Bortoleto. Prazer imenso ter você aqui com a gente. E, cara, sinta-se à vontade. Bora bater um papo daquilo que a gente gosta, que é corrida. Beleza? Bem-vindo, Gabriel. Vamos lá. Obrigado pelo convite, Christian e Thiago. Fico muito feliz de estar participando aqui. Vamos conversar um pouquinho. Se bem que a gente já quase acabou com o papo. Não, é impressionante. Eu sou obrigado aqui a falar. A gente... tem algumas perguntas, algumas pautas do nosso programa aqui, mas os dois começaram a trocar uma ideia que a gente devia ter gravado aqui, inclusive, porque o programa estava pronto já, porque foi realmente muito bacana. E eu acho legal porque o Christian tirando dúvida, o Gabriel tirando dúvida com o Christian, foi muito legal. A gente vai tentar fazer as mesmas perguntas aqui, mas foi muito legal. Gabriel, seguinte, estamos aqui naquela pausa agora da Fórmula 3, estamos com um período de descanso ali entre a última etapa que falta. O título está bem perto, a gente sabe, a matemática diz isso. Mas antes da gente falar de matemática, de cenários, como que foi pra você essa temporada até agora, faltando tão pouquinho pra acabar? Foi muito boa. É uma temporada de estreante pra mim na Fórmula 3, né? Sendo bem sincero, era difícil esperar que eu chegaria agora na última etapa em Monza com grandes chances pelo título da categoria no meu ano rookie. Eu acredito que o único piloto que ganhou no ano rookie na Fórmula 3 até hoje é o Piastri, que hoje tá correndo na McLaren na F1, então... espero seguir os mesmos passos que ele. É espetacular. Aqui o Christian também, no seu primeiro ano de Europa, você foi campeão, não foi? Não, primeiro ano de 3, eu terminei em quarto no campeonato, daí era 3 inglesa, que era mais forte na época, né? Era um pouco diferente daquilo que... Na época, era a 3 mais fortes que tinha, então todo mundo ia correr lá na Fórmula 3 inglesa. Daí, no meu primeiro ano de Fórmula 3000, que é a atual Fórmula 2 hoje em dia, daí eu fui campeão de Fórmula 3000. Então, teoricamente, você foi campeão na Fórmula 2 no seu primeiro ano. Fui campeão, teoricamente. É exatamente a mesma categoria, só que na minha época chamava Fórmula 3000. Isso. Então, teoricamente, você fez 2 anos de FIA Fórmula 3 hoje, 1 ano de que seria a FIA Fórmula 2 e depois foi pra Fórmula 1. Não, eu tinha corrido de Fórmula 3 aqui na América do Sul. Tá, é porque tinha Fórmula 3 no Brasil, é verdade. Que inclusive era bem forte aqui no Brasil também. Então, eu corri aqui no Brasil, fiz 1 ano de Fórmula 3 inglesa, daí eu fiz Fórmula 3000, que virou Fórmula 2 hoje em dia. Você, na transição de kart pra Fórmula, você correu de Fórmula 4? Corri de Fórmula 4, fiz 2 anos de freca, que seriam tipo Fórmula 3 regionais, assim, que no final das contas todos os pilotos que andam bem na Fórmula 3 esse ano foram ou campeões da freca ou estavam ali lutando pelo título. A freca juntou, era a Fórmula Renault, que juntou com o campeonato da Fórmula... Era tipo uma Renault, só que italiana, que estavam... As duas categorias tinham poucos pilotos e eles decidiram juntar para fazer uma categoria com maior quantidade de pilotos. No teu ano tinham quantos, mais ou menos? 30 e poucos, né? No mínimo que teve foram 30, mas chegou a bater 35 no ano. Tecnicamente, os carros da freca são exatamente iguais aos carros da Fórmula 3? Não, os carros da freca são horríveis.
comparado da Fórmula 3, horríveis. Tipo, não tem downforce, não tem motor. O da F3 é totalmente diferente. Eu não esperava que fosse tão grande a diferença assim. Hoje em dia, eu nunca cheguei a pilotar o Eurofórmula, né? Que é um carro que é o Dallara antigo da Fórmula 3. E aí aquele carro falam que tem muito downforce, não tem tanta potência, mas tem muito grip. Já o Freca não, ele é um carro mais pesado e tudo. Gira em torno de 5 a 10 segundos mais lento que o F3, dependendo da pista. Tudo isso? Não, eu achava que era mais próximo. Não. Também achava que era. Longe. Então, hoje em dia, um carro de Fórmula 3 tem quantos cavalos? Tem 400. Nossa, que diferença da minha época. Tinha quando, sabe, 280? Se tivesse, eu acho que era mais para 250, 240, 250. Eu acho que era isso, Bem diferente. Mas tinha muito downforce também nessa época, os carros eram bem leves, né? Tinha bastante downforce e os pneus naquela época eram muito bons, principalmente aqui no Brasil. Com isso. Então, durava uma volta, né? 2 voltas, era sorriso daqui até aqui. A hora que chegava na terceira volta, já tava escapando de traseira, já tava aquele desespero no rádio, tudo, mas por 2 voltas o negócio fazia curva. Era bom. Espetacular aqui. Uma coisa que chamou atenção realmente foi isso. Eu não tinha noção dessa diferença de carros. Então, por exemplo, o Fórmula 4 que você pilotou era um carro teoricamente mais refinado que o carro da Freca. Em que sentido refinado? Tipo, refinado. Um dia mais aerodinâmica, um carro... Não, o Fórmula 4 é mais lento que o Freca. Sim. Mas assim, o passo entre F4 e Freca é até justo. São 5 segundos, 4 segundos. Por aí. Freca mas você 3. sente, mas o Fórmula 4 você sente que o step é justo, entendeu? Você consegue sentir, tem um pouquinho mais de potência. O F3 não, cara. Primeira vez que eu fui andar de F3, eu lembro que eu saí do box. Meu primeiro treino foi em Jerez, pós-temporada, quando acabou a Fórmula 3 em Monza. E assim, eu não tinha definido equipe nem nada naquela época ainda. E aí a Trident tinha me convidado para fazer esse treino. A maioria dos meninos já tinham treinado de GP3, então eles já tinham... Porque o GP3 é a antiga Fórmula 3, que é um carro bem mais parecido com o Fórmula 3, né? Bem mais parecido. A volta é mais ou menos no mesmo tempo. E aí eu nunca tinha andado. Então, cara, eu saí do box, aí eu lembro que eu tirei o pitch limit, eu acelerei, eu tava sem um negócio de apoio atrás, já deu uma cabeçada. Assim, eu falei, o negócio tem um pouquinho de potência. Aí eu lembro também que eu aqueci o pneu e tudo, fui fazer as curvas de alto, falei, cara, eu tô bem... Na primeira volta, eu tô bem under the limit. Aí na segunda volta eu já falei, deixa eu ver aqui onde vai, né? Aí eu já fui mais no limite, assim, e realmente eu senti muita diferença em potência e em velocidade de curva de alta. Era muito mais. Eu falei, cara, realmente o Freca é horrível comparado a esse carro. Então você diria que o pulo entre um carro de Freca e um Fórmula 3 é maior do que um Fórmula 3 para um Fórmula 2? Eu nunca pilotei um Fórmula 2, mas acredito que sim. Pelo que eu já vi de on-board, de telemetria também. O F2 hoje em dia, ele é bem mais rápido. Não bem mais rápido, mas é mais rápido de reta, né? Em curva de baixa velocidade, ele não é muito mais rápido que o F3. Tanto que em Mônaco, se eu não me engano, eles chegaram a ser só 3 segundos, 2 segundos mais rápido que a gente. E é quase tudo em reta que eles ganham. Bem poucos, 2 segundos não é um carro não é muito, nada. É um carro muito pesado, né? Só que ano que vem vai mudar o carro. Vai mudar o carro? Vai ser carro novo. Vai ser carro novo. Não sabem ainda o que vai ser, mas vai mudar um pouco a estrutura externa do carro, o body kit dele e motor e câmbio, pelo que eu ouvi, vai ser o mesmo. É que o motor da Fórmula 2, bom, você deve ter mais dados do que a gente aqui, mas ele é um motor que assim, que ele é um turbão que até demora um pouco pra entrar, né, a potência. E tem que tomar cuidado, porque quando ele entra, tem o turbo lag, ele dá uma chicoteada bem... Por isso que você vê vários carros, tipo, na transmissão, de vez quando você tá assistindo F2, os caras rodam do nada. Você fala, não, que estranho isso. Mas é o turbo que é meio assim... O F3 não é turbo. O F3 é aspirado. É aspirado. Gabriel Bortoleto no nosso programa aqui. Gabriel Bortoleto que fez uma campanha muito boa, Gabriel. A gente tá faltando uma etapa. O máximo que alguém pode fazer de pontuação são 39 pontos. E você tem 38 de vantagem pro Paul Aron, da Estônia, que é o vice-líder. Praticamente campeão, né, Christian? Porque... Ele não pode falar nada, a gente também não vai zicar aqui o Gabriel, Exatamente. Mas o Paul Aron, só pra ter uma noção pra quem acompanha aqui no Pelas Pistas, ele vai ter que fazer algo que nunca ninguém fez na história da Fórmula 3, que é pole position, ganhar as 2 corridas, fazer as 2 melhores voltas, e o Gabriel não vai ter que fazer nada nesse fim de semana, sendo que o Gabriel foi muito constante ao longo do ano. Você acha que essa constância foi a tua chave
para a construção desse campeonato? Você sabe o que a gente faz nesse final de semana? A gente contrata ele para ficar aqui no Pelas Pistas, ele não vai correr e daí ele dá uma chance pro concorrente dele. É basicamente isso. A gente pode aumentar a mesa, né? Colocar ele do lado do Júnior. Faz o seguinte, a gente faz uma live no dia, ele comentando os outros... A transmissão. Ótima ideia, gostei. Mas e aí, Gabriel, como que você viu a construção desse campeonato aqui? Porque pegando todas as provas, eu dei uma olhada na sua temporada, apenas 2 corridas você... Aliás, apenas 3 corridas você ficou fora dos pontos ao longo do ano. E sempre ali, tipo, 6º, 5º, pódio, vitória. Como que você enxerga a construção desse campeonato da Fórmula 3? Eu fiquei 3 corridas fora dos pontos, sendo que em Spa eu não somei nenhum ponto. Então 2 corridas eu não pontuei. Foi a última etapa agora. Se não, fora aquela, só foi no Bahrein, na primeira corrida, que foi o Reverse Grid, que eu larguei de 11º, porque eu tinha sido 2º no quali. E, cara, a primeira corrida do ano na F3, eu tava meio nervoso, assim, eu não sabia muito bem o que fazer, então eu já saí meio que atacando os caras, já bati ali, encostei com os outros pilotos e acabei não pontuando. Mas depois eu acalmei e fui puro na constância essa temporada mesmo. Foi boa porque eu acho que o que eu entendi bem e o que eu percebi nos últimos anos nessa categoria é que o cara que chegava em 3º, 2º, até mesmo ganhava o campeonato, nem sempre era o cara que ganhava mais corrida. E sim o cara que sempre estava constante lá na frente. Porque como tem muita reverse grid nesse campeonato, né, dá muito ponto, são 10 pontos pro cara que ganha o grid invertido. Então, assim, muitas vezes você acaba não conseguindo pontuar nessa corrida porque você quer vir igual um louco, passando todo mundo. Como eu disse, na minha primeira etapa no Bahrein, deixa de pontuar lá seus 5, 6 pontos. E no final do ano, você tem 10 reverse grids, 60 pontos se você conseguir, em torno, pontuar 6 pontos por corrida. Tá. É uma matemática, assim, que você faz na hora, mas se você parar pra pensar, são muitos pontos, entendeu? E tem piloto que tá na frente no campeonato porque pontuou nas grids invertidas. Então, assim, eu acho que esse ano eu fui muito bem em constância, assim. Eu ganhei 2 corridas no começo do ano, minhas 2 primeiras etapas na F3 eu já ganhei. Isso foi muito positivo e eu consegui abrir aquela vantagem boa, né, de 20 pontos. Mas, assim, depois só foi construindo. E até agora foi assim. E o mais importante é que as tuas 2 vitórias foram nas provas longas, Sim, nas principais. Que é o que distribui 25 pontos, né? Isso. Boa. Agora, você tinha acabado de comentar, né, que eu aprendi que era muito importante você ter essa constância. Você aprendeu com quem isso daí? Você aprendeu com você mesmo? Você aprendeu olhando as corridas, tentando entender a pontuação do campeonato no passado? Como é que caiu essa ficha? Porque, desculpa, você acabou de dar aquele exemplo. Eu fui para a primeira corrida lá no Bahrein e aquilo que você fez lá no Bahrein não deu certo. Não. Então, daí, rapidamente caiu essa ficha. Quem é que te deu essa luz? Não, antes de eu entrar no campeonato, se você para analisar os dados de outros anos na Fórmula 3 FIA, com esse esquema de pontuação, muitas vezes eu parei para perceber que o cara que ganhava, como eu disse, top 3, não era o cara que ganhava mais corridas. E tipo, tinha um menino que eu conheço, que é um amigo meu, que chama Klein Nova lá, que ele chegou em 3º no campeonato da F3. E o cara não ganhou uma corrida no ano, entendeu? E ele tinha a chance de chegar em 2º até a última etapa, tava brigando com o concorrente de equipe, o companheiro de equipe dele, que ganhou 2 ou 3 corridas aquele ano, mas ele não era tão constante. Então o que eu parei pra pensar? Eu falei assim, cara, pra mim é simples, esse campeonato é pura constância, porque, cara, todo mundo tem a chance de ganhar no final do ano. É isso que eu parei pra perceber. Eu falei, comigo não vai ser diferente, ainda mais no meu ano de estreia. E assim, o chefe de equipe falando isso, todo mundo que trabalha comigo falando isso, falei, não é à toa, se as pessoas estão falando isso, que estão aqui há muito mais tempo que eu não vou tentar inventar algo novo, né? E assim, depois que eu bati na primeira corrida no Bahrein, eu falei, cara, é assim que se perde um título. Eu pensei comigo, eu falei assim, é assim que se perde um título, porque você fala assim, tá bom, é a primeira corrida do ano, tudo bem, largando ali reverse grid, não vale de nada, mas no final das contas, aí eu parei pra fazer essa conta, falei, são 10 no ano. Se eu pontuar 5 pontos por reverse grid, que não é difícil... São 10 finais de semana, 20 corridas. 20 corridas, sendo que 10 são reverse grid. Falei, se você pontua 5 pontos, já são 50 no final do ano. E 50 pontos é coisa... é demais, cara. Então, assim, fora aquelas coisas que você tem chance de ganhar, entendeu? Eu já cheguei de largar de 9º e cheguei em 2º numa reverse grid esse ano. Então, assim, eu pontuei muito nas 2 esse ano. E eu aprendi isso com erros, né, que eu cometi durante a temporada e ouvindo muitas pessoas que estavam em volta também. E eu acho que isso foi importante pra mim esse ano. E falando com outros pilotos, né, o Drogovic principalmente, que é um cara que eu converso muito durante
Mesmo antes da minha corrida do Bahrein, eu acabei ligando para ele, porque, né, tem todo esse desgaste de pneu que a gente estava falando antes, né? Tem muito desgaste de pneu, esses carros atuais. E ele é um cara que eu percebi na Fórmula 2 que cuidava muito bem de pneu. E Bahrein era uma pista que destruía os pneus. Uhum. Então eu sempre tava falando com ele, pedindo apoio e ajuda em qualquer coisa que eu tinha dúvida, né? Inclusive essa prova do Bahrein, você já venceu na segunda prova, né? Na prova longa que largou em segundo, venceu. Depois venceu na Austrália, também largando na pole position. E foi gerindo o campeonato. Você falou das pessoas que trabalham com você. Você, tô até vendo na tua camiseta aqui, na A14, que é a empresa do Fernando Alonso. O Alonso é uma dessas pessoas que te ajuda, que fala com você, que te dá conselhos? Como que é a tua relação com o Fernando Alonso? Assim, o Fernando, ele é um cara que eu tenho contato, eu falo bastante com ele, mas assim, ele não é o cara que no dia a dia, se eu precisar tirar uma dúvida, eu tiro com ele. Não é assim que as coisas funcionam. Uhum. No Bahrein ele me ajudou muito, em Melbourne ele me ajudou muito, assim, em pistas novas principalmente, ele sempre ajudou bastante. Mônaco também, a gente fez simulador junto. Ele é um cara que foi de grande apoio e é de grande apoio pra mim. Só que ele é um cara que tá na Fórmula 1, são 20 e poucas etapas no ano. Ele tem muito trabalho a fazer. Então, assim, eu não vou ficar chamando o cara pra perguntar, sabe, qualquer coisa. E eu também tenho um time hoje em dia que é um time muito bom, que tá do meu lado, que eu posso tirar também essas dúvidas. Então, é um cara que me ajuda bastante, não tenho que negar, mas assim, não é uma conversa todo dia que eu tenho com ele. Mas assim, o que eu precisar no final de semana de corrida, mesmo no Bahrein, antes do meu qualifying, tem muita evolução de pista entre treino e quali, né? Porque a gente é a primeira categoria a andar quando a pista tá suja no máximo, assim. Tipo às 4h45 da manhã, mais ou menos. Cara, em Mônaco é quase isso, então, né? Mônaco é 6 da manhã e a gente tá na pista. Caraca, 6 da manhã? 7 da manhã. 7 da manhã. Só que a gente acorda às 5 e pouco, né? Foi exatamente, eu nunca mais esqueço, quando eu corri de Fórmula 3000 em Hockenheim, lá na Alemanha, não sei porquê, o nosso schedule era tipo esse. Eu lembro que eu acordei 5h30 da manhã, porque é claro que você não é a Fórmula 1, né? Então o teu hotel é mais ou menos 8 horas e 90 minutos de distância da pista. Você não tem aquele selinho que você pode pegar o atalho. Você não tem o selinho que você pode pegar o atalho, daí você tem que esperar na fila, né? Pra você poder entrar. Bom, enfim, é tudo ruim. Se você não tá na F1, é assim. Então, mas eu lembro como se fosse ontem. O meu primeiro treino na Alemanha começou às 7 horas da manhã. E o segundo? É muito cedo. Não, o segundo provavelmente era às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde. Uns horários ridículos, cara. Você começa cedo e termina mais tarde que todo mundo. É bem complicado. Não, mas você falou um detalhe que eu não quero deixar passar batido. Você falou assim que você fez simulador em Mônaco com o Alonso. Sim. Foi o simulador da Trident tua equipe, o simulador do Alonso, a gente tem o iRacing, normal? A gente tem um software no Assetto Corsa. Tá. A gente tem um aplicativo que é da A14 e aí a gente junta todos os pilotos ali e anda quem quer no simulador. E aí cada um da sua casa, a gente entra nas pistas, a gente tem telemetria de todo mundo. E assim, de vez em quando, o Fernando entrava tanto no Bahrein, quanto em Melbourne, quanto em Mônaco. Ele entrava lá, dava umas voltas, a gente entrava em ligação todo mundo, eu compartilhava a tela e ele ia lá, nessa curva toma cuidado para não pegar assim. E ele ia explicando cada curva do jeito que ele achava que era o modo correto de fazer. E foi indo assim, cara. Toda etapa praticamente a gente tem feito isso. Só as últimas, né, que foram muito corridas, foram 4 etapas praticamente seguidas que não deu pra ele entrar no simulador. Eu vivo, né, ele também vive disso, mas eu sou novo ainda, então eu passo o dia inteiro no computador, então... Agora, você tinha comentado que ele... o Management Group, a A14, juntou o grupo de pilotos. Quem são esses pilotos? Hoje em dia, são 3 na Fórmula 3 FIA, que é eu, Pepe Marti e o Nikola Tsolov. Na Fórmula 2 tem o Clem Novalak, que é esse menino que eu disse que... Que era o companheiro do Druga no passado, né? Foi companheiro do Druga no passado. E Bom, é a gente praticamente. Na Fórmula 4 não sei se eles estão com alguém agora. Ele tem alguém na Fórmula 1? Não. Não tem ninguém na Fórmula 1. Mas você sabe de algum piloto que já veio procurar o grupo do Fernando Alonso pra... Na Fórmula 1? Isso, na Fórmula 1. Não. Eu sei, é um meio contrassenso, né? Porque ele tá correndo de Fórmula 1, mas ao mesmo tempo não seria, porque o Fernando Alonso já tá nos seus anos finais
de Fórmula 1. É claro que esse ano, eu particularmente acho que aquilo que ele está fazendo é absolutamente brilhante, principalmente parando para considerar a idade dele, mas como tudo na vida, né? Tem um começo, meio e fim. E esse capítulo da Fórmula 1 dele, uma hora vai acabar. Então, ele já está com outros pilotos engajados na Fórmula 1, não está? Ou no momento nem passa pela cabeça dele? Olha, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu falo porque são 3 donos, né, da A14. É o Fernando, aí tem o Alberto, que é o cara que fica no dia a dia com o Fernando, que é o cara que toca todas as coisas do Fernando hoje em dia. Ele é o que cuida de tudo dele. E tem o Albert, que é o cara que fica comigo durante todo o final de semana, que também é o meu manager, que é o que diretamente, se alguém precisa falar alguma coisa de alguma equipe, uma equipe de Fórmula 1 vem contratar, uma equipe de Fórmula 2 vem contratar, chega nele antes. Tá. E assim, pelo que eu entendo, hoje em dia eles têm um piloto na Fórmula E, que é o Maximilian Gunter. Ele corre na Fórmula E, se não me engano, pela Maserati, mas na Fórmula 1 não tem ninguém. E pelo que eu já ouvi falar deles, eles querem me colocar lá, entendeu? É o sonho da 14 é ter um piloto na Fórmula 1 sem ser o Fernando, óbvio, né? Porque, é muito legal você pegar uma empresa que veio do zero, porque eles não tinham nenhum piloto. Aí pegaram, e não é que eles pegaram um piloto já na Fórmula 2, só esperando um contrato. Não, por isso me pegaram ano passado, que eu não tinha nada a ver com a Fórmula 3 ainda, e eu tô indo agora para um bom resultado na F3, e aí subir pra F2. Se eu andar bem lá e conseguir uma oportunidade na Fórmula 1, é muito legal, porque eles confiaram no projeto meio que zerado, entendeu? E como que surgiu o contato pra... Pronto, saiu da minha boca. Esse namoro todo, esse primeiro contato, porque você acabou de comentar, eles me pegaram, mas ok, da onde que surgiu isso aí? Não, tocou teu telefone, número desconhecido, alô, olá, é Fernando Alonso. Aquele telefone vermelho? Não sei se é. Aquele o verde do comissário agora, né? Gordon? Não é? O verde? Verde por causa da Aston Martin, né? Agora é verde Aston Martin, verdade. Não, tudo começou porque eu fiz parte da equipe do Fernando Alonso em 2021, na Freca, que ele tinha uma equipe, né? Só que ele não era uma equipe que ele tinha contato diário. Assim, ele não fazia parte das decisões da equipe e tudo, mas estava o nome dele lá, ele sabia, né, quem eram os pilotos e tudo, e eu tive uma meio de temporada pra frente muito bom. Era uma equipe que nunca tinha pego pódio nem nada, e eu acabei chegando praticamente todas as etapas no top 5. Então, assim, a gente já sabia, né, ele já sabia quem eu era provavelmente naquela época. E aí eu fiz um outro ano de Freca, e no final daquele ano eu não tinha assinado com nenhuma equipe de Fórmula 3 ainda. Eu precisava assinar com uma equipe de Fórmula 3. E, tipo assim, sinceramente, eu não tava com management na época, assim, pra me colocar na Fórmula 3. Tá. Eu não tinha ninguém me ajudando nesse quesito. E era bem difícil, porque, assim, minha família, mesmo que hoje em dia eles estão bem encaminhados no automobilismo brasileiro, né? Assim, a gente não sabe, tipo... como que é o mundo do automobilismo lá fora. A gente não sabe o que fazer, entendeu? Eu tenho uma ideia, mas a gente não sabia que tinha que começar a olhar a equipe já em junho, entendeu? Porque o pessoal já estava assinando o contrato desde junho. E eu cheguei em setembro que não tinha falado com ninguém ainda. E aí veio... O meu pai foi para uma corrida de Fórmula 1 na Áustria, que teve em Red Bull Ring, e aí ele conheceu... se eu não me engano, foi o Gugu, o pai do Enzo e do Pietro, que apresentou o Albert pro meu pai. E aí o Albert tava falando com o Fernando e o Albert falou, mas esse menino já correu na FA, blá, blá. Eles começaram a conversar, eles tiveram uma reunião lá na Áustria mesmo. Aí eles falaram, que legal, então, a gente tem interesse, então, Gabriel, vocês querem fazer alguma coisa? Vamos, pô. Eu não tinha nada a perder naquela hora. A gente vai contatar a equipe Trident na Fórmula 3, contatar a equipe Trident e falar, tá bom, aqui tá o contrato, vocês querem assinar com a gente? Top, fechamos. E assinamos com os dois. Mas então você acabou caindo na Trident 100% por causa do Fernando Alonso. Era uma equipe que já era bem conhecida na Fórmula 3. Era uma equipe que eu, como piloto da Freca, eu queria estar. Era ou Prema, ou Trident, ou... Então já estava no teu radar. Sim, mas eu não tinha tido contato com eles. Tinha porta. Mas se não tivesse a abertura de porta do Fernando, estava no teu radar, mas você não tinha feito nenhum contato com eles ainda. A história verdadeira é que a Trident queria me testar no GP3 para saber se eu era rápido o suficiente para estar na equipe da Fórmula 3 deles. Porque como eles são uma equipe boa, tinha... Você não ia ficar com medo de acelerar a Fórmula 3. Eram tipo 15 pilotos, entendeu? Querendo entrar na Trident. 15 pilotos? Eles testaram mais de 15 pilotos. Era muita
muita gente querendo entrar na Trident, né? São equipes... Para as 3 vagas? São 3 novatos? vagas, E, tipo assim, não tinha tanta vaga na época, porque tinha gente que ia repetir na Trident. Tá. Mas aí acabou que não repetiu, porque o menino ganhou as últimas 3 do ano e subiu pra Fórmula 2. Mas assim, só Quem tinha... que era que subiu? O Zane Maloney. O Zane Malone, tá. E talvez o John Edgar, que tava lá no ano anterior, também ia repetir. Bom, só ia ter uma vaga, eu tava no Brasil. E o Maloney, que é companheiro de equipe do Enzo. Do Enzo, hoje em dia. Tá. E aí só tinha uma vaga, eu tava no Brasil, eu não ia testar o GP3. E aí eu não ia entrar na Trident muito provavelmente. E por conta do Fernando e do management, do Albert... Eles ligaram lá e falaram assim, pô, mas dá uma oportunidade. Então vem cá, a gente vai testar ele no teste oficial da F3 em Jerez. E foi a minha primeira vez andando no carro e eu liderei o treino. Eu fui muito rápido aquele treino, realmente. Eu fui 5 décimos mais rápido que o segundo. Uau! E eu nunca tinha andado. O segundo da Trident ou o segundo... Não, geral. Uau, sou eu que falo, Thiago. Desculpa, out. Isso foi no segundo dia, né? Que eu tinha sido 5 décimos mais rápido. Então, pô, aquele momento já lá já tava praticamente assinado. E você conhecia a Jerez já de alguma outra categoria? Não, nunca tinha andado. Cara, foi impressionante. Porque assim, no primeiro dia eu não andei tão bem. Tipo, eu tava ali, top 5. Só que, tipo, no último set de pneu que era pra colocar no final do dia, o engenheiro falou no rádio, volta rápido pro box, a gente tá sem tempo. E eu bati o carro. Não forte, eu escapei. Tipo, eu fui voltando pro box. Eu tava voltando rápido e aí eu fui forçar numa curva, só que tipo, eu tava na segunda push seguida, né? Aí eu perdi a traseira e aí eu fui parar na brita, só que eu não consegui sair de novo. E aí a gente teve que, tipo, não andei no final do dia, não fiz o tempo de pneu novo, e aí a gente falou, pô, mas parecia que eu tinha feito um bom tempo de pneu usado ali. Aí no dia seguinte de manhã, no segundo dia, que é onde a gente fazia os melhores tempos normalmente, cedinho. Então Jerez continua exatamente igual. Porque quando eu corri lá de Fórmula 3... Era de manhã? Ou era de manhã, ou era muito no final do dia, mas a maioria das vezes era de manhã. É exatamente assim. E aí eu fui lá e fui 5 décimos mais rápido que o segundo, no segundo dia, aí ali já tava decidido. Aí ali falaram, bom, vamos tocar, então você vai ser nosso piloto, e a gente assinou. Sensacional esses detalhes aqui, dos bastidores do automobilismo no nosso Pelas Pistas número 50. Aliás, aproveitando aqui, essas histórias são muito legais. Eu quero que você dê aquele like no vídeo, ou como gosta de dizer o Christian, dá o like no vídeo aqui, se inscreva no nosso canal, compartilha com o pessoal aqui, porque esse garoto aqui tem grandes chances de dar muito mais alegrias do que já tem dado nessa temporada da Fórmula 3. Você comentou, Gabriel, que você ainda não andou com o carro da Fórmula 2. Mas você já chegou a testar, já falou com a galera? O que você já tá pensando pro próximo ano já? Nesse sentido aqui de termos de carro? Você não pode testar o carro de Fórmula 2 até acabar a temporada, né? Mas você pode ir na última corrida do ano. Se eu quiser correr? Não. Testar o carro. Sim, pós-corrida tem um treino. Tem um treino de 2 dias. Abu Dhabi, Isso. Abu Dhabi, que eles andam o quê? Segunda e terça, e a Fórmula 1 da quarta e quinta, não é? Algo assim. Algo assim. Então. Eu não sei os dias exatos, mas é logo em seguida após a corrida. E eu vou estar treinando lá. Mas assim... De Fórmula 2. De Fórmula 2. De Fórmula 2. Porque Fórmula 1 acho que eu não consigo entrar no que vem ainda, mas... Não. Desculpa, que por um instante eu esqueci que você não ia estar correndo de Fórmula 3 lá, então por isso a Fórmula 3 nem corre em Abu Dhabi. Ela nem corre, ela gostaria, porque é uma pista muito legal, mas a Fórmula 3 acaba em Monza já agora, e aí depois é esperar um tempão até correr andar de Fórmula 2. É uma coisa doida, né? Dá um salto os calendários, mas né? Então, bem lembrado isso daí. Você vai correr em Monza, daí vai terminar o campeonato em Monza. Você vai ficar 3 meses, praticamente 3 meses sem não guiar absolutamente nada e vai sentar direto num carro de Fórmula 2? Eu fico andando de kart, né? Mas que é lógico que é longe do que é um Fórmula, mas assim, não acredito que eu vou estar andando de nenhum Fórmula. Talvez fazer um treino antes de Abu Dhabi, de Eurofórmula, que é um carro que tem muito downforce, como eu tava falando, só pra voltar, mas aí totalmente legal. Se te pegarem andando com o carro de Fórmula 2 atual, a equipe é penalizada. Tudo bem, mas você não pode pelo menos andar no teu carro de Fórmula 3 pra... Não pode, o Fórmula 3 não pode. Não, mas assim, você diz, Fórmula 3 só pode andar logo após o treino da corrida de Monza. Terminou o ano em Monza. Sim. Daí você só pode andar naquela semana de Monza? Sim. Aí vai ter um treino provavelmente em Jerez de novo, que é 2, 3 semanas depois, e vai ter aqueles 2, 3 meses de pausa até Abu Dhabi. A Fórmula 3 não pode andar. Não pode. É realmente parado hoje em dia. Você não pode treinar de mais nada.
Só se pegar um carro, sei lá, que totalmente descontinuado, sei lá, aquele Fórmula 3,5. Falam que andar de, tipo, tem o GP2, né, que você pode andar, mas o GP2 é totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente do que é hoje o Fórmula 2, falam. Mas, você assim, já pensou em, de repente, fazer uma visitinha lá no Japão e fazer um teste? A Fórmula 2 já na Super Fórmula. Exatamente, que é uma Fórmula 2. Sendo bem sincero, eu nunca pensei nisso, mas então não pensa. seria de má ideia, pô. É um carro lá, falam que é animal aquele carro. E de novo, é óbvio que a Super Fórmula deve ter o quê? Hoje em dia, umas 15 equipes, no mínimo? Tem muita gente, então, campeonato tem bem profissional. 12, 15 equipes. Você não precisa pegar o melhor carro que tá lá, você precisa pegar um carro para andar, para você se adaptar. Esquece os tempos, se você vai ser o mais lento ou o mais rápido, mas só para você andar no carro, eu acho que não seria uma má ideia, porque daí você já chega mais preparado a hora que você for lá para Abu Dhabi e, pelo amor de Deus, quem sou eu para estar falando isso para você? Mas quem é ele? Não. Olha o que ele fala, quem é ele? Logo ele falando isso. Não, é que agora passou. Porque quando a gente começou a conversar, cara, eu daí comecei a pensar em alternativas, né? Se eu fosse você faria isso. O que eu faria? Super Fórmula. Não, mas sinceramente, eu nunca tinha pensado nessa ideia, mas falam que é um dos carros mais parecidos hoje em dia que você pode ter de downforce, essas coisas. Não é uma má ideia de verdade, é de se pensar. Obrigado pela ideia, porque pode ser até que eu faça. Por que não, né? É porque realmente é muito espaçado esse intervalo. É muito tempo parado. É muito tempo parado, é muito ruim. E como que é o teu dia a dia? Você vai perder, no mínimo uma manhã pra... É óbvio que você vai ser imediatamente competitivo, mas é uma coisa ser competitivo e é outra coisa... Você chegar pronto. Não, e você chegar pronto, não. E você tirar aquele último décimo, aquele últimos 2, 3 décimos, aquilo é que faz a diferença. Não é... Pronto, praticamente todo mundo é. Porque você pega os 10 pilotos que estão correndo, por exemplo, lá na Fórmula 3, na Fórmula 2, os 10 primeiros, ninguém é idiota. Todo mundo sabe guiar e sabe guiar, diga-se de passagem, muito bem. Só que tudo que você puder ter um a mais do que o seu concorrente é melhor para você, lógico. Como que é a tua rotina lá na Itália? Você mora na Itália, né? Eu moro na Itália, em Milão. Como que é a tua rotina, por exemplo... Cara, assim... Perto de fim de semana de corrida, como que é? Eu tenho a mesma... Si mangia molto bene tutto il giorno. Então, todos os dias. Pasta pomodoro. Então, todos os dias. Ele pode ter certeza que ele come muito bem. Como é que você é tão magrinho ainda e come tanto e come tão bem? Eu não sei, porque eu como mais igual louco, assim. É que, cara, eu treino bastante, mas isso não é motivo de eu ser magro. Eu acho que é genética mesmo, só pode ser. Porque... Que bom. O papai e mamãe, parabéns. Casal Bortoleto tá de parabéns. Mas a minha rotina é bem... Não é entediante, mas assim, é sempre a mesma coisa. Eu sou um cara bem tranquilo, assim. Eu acordo de manhã, vou pra academia, ou vou de tarde, seja lá o horário que eu tô afim de ir pra academia. Mas uma coisa que eu não deixo de fazer é simulador em casa. Eu gosto muito, eu me divirto. Você anda todo dia? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Quanto tempo por dia? Cara, depende do dia. Por exemplo, quando eu tô na Itália, que eu não tenho nada pra fazer, não tenho que gravar nada, não tenho que... Literalmente, eu posso ficar em casa... Eu acordo, sei lá, 10 da manhã, 9 da manhã, dependendo do horário que eu vou dormir no dia anterior. Mas assim por que dependendo do horário que você vai dormir no dia anterior? Porque de vez em quando eu fico jogando até 2 da manhã. Jogando até 2 da manhã. Eu fico no simulador até 2 da manhã. O simulador, você pega o fuso horário brasileiro, são 4 horas de diferença, a turma que tá no Brasil tá correndo às 11, ele tá às 2 da manhã. Thiago, você ainda não entendeu onde eu quero chegar. Não, ele é um rapaz comprometido, não vamos comprometer ele não, rapaz. Tá. Entendeu? Então não teve aquela festa com o Nelsinho? Calma, esse é o momento... Você ouviu aqueles... Eu ouvi, mas essa foi uma outra fase dele, Salvei agora. Depende do dia, cara. Tem dia que eu chego a ficar o dia inteiro. Eu acordo, aí eu entro no computador 11, 10 da manhã e saio pra fazer uma pasta pomodoro ali na minha cozinha, como e volto pro simulador e fico até 10 da noite. Qual é a pista que você tem mais, que você praticamente, óbvio que devem ser todas, né? Porque alguém que passa o tempo que você passa no simulador deve andar em todas as pistas praticamente de olhos fechados, mas qual é a pista que você realmente está 1000% confortável nela? Cara, eu gosto muito de Imola. Imola eu amo e é uma pista que esse ano a gente foi fazer o teste de Fórmula 3 lá e eu tava voando.
E aí, infelizmente, o GP foi cancelado porque choveu muito lá, né? Sim. Mas era uma pista que, cara, eu tava rápido. E que parte de Imola você gosta? Você gosta Eu gosto da Piratella, que é a 9 lá em cima, que você faz rápido pra esquerda e depois você entra na Aqua Minerale. Eu acho a mais legal. Você tem que fazer a 9 muito bem, tipo, porque é uma curva de alta velocidade, aí você entra na Aqua Minerale, tipo, é difícil você fazer aquela curva, porque, tipo, você tá sempre virando, então pra travar é fácil. Então, sei lá, é uma curva que eu gosto muito. E aí, aquela sequência é muito legal. E aí já sobe, já dá aquele pulo que você sobe com as 4 rodas, né? Eu não sei como você andou em Imola. Então você sabe como é a variante alta ali. Sei. Eu não sei se vocês pulavam tanto na época ou não. Mas hoje em dia tem uma. Tipo... pulava, mas não era nenhum absurdo, porque a zebra, pelo menos lá na minha época, ela era bem íngreme, digamos assim, então era quase passar por cima de um murinho, né? O carro pulava muito. Hoje em dia você passa com as 4 rodas em cima. Então, assim, eu gosto muito dessa sequência. Se não me engano, mudou a configuração da tua época pra época atual. Mudou um pouquinho. Na Aqua Minerale. Acho que tinha uma chicanezinha antes e agora acho que são 2 curvas pra direita, né? Não. A gente tá falando de 2. Tinha aquela chicane de baixo. A hora que você saía lá da Piratella, sim, tinha uma chicane rápida embaixo, e daí virava à direita e subia. Uhum. Se não me engano, hoje acho que é direita e direita. Né? Direita. Então mudou isso daí. Daí, óbvio que a outra que mudou foi lá na Tamburello, que na minha época não tinha chicane nenhuma, né? Era tudo reto. E o final também, que antigamente tinha aquela junção onde o Rubinho bateu, que hoje é uma reta só. Hoje é uma reta só, exatamente. E acho que a última chicanezinha também, aquela depois... não tem mais aquela chicane, é tudo reto agora. Não. Você termina ali a Piratella, a Aqua Minerale sobe, aí você tem uma chicanezinha antes de ir pra parte final. Sim, é lá que eu tô falando, a variante alta é ali. Você pega a zebra com tudo lá. Você pega a zebra com tudo lá, sim, isso. Sim. E acho que na tua época era um pouquinho maior, talvez, mas aí é detalhe de diferença. Mas eu gosto muito dessa pista, cara. É uma pista que eu gosto muito, bem técnica e onde eu joguei muito simulador na minha vida e corri lá algumas vezes também. E, sei lá, é uma pista que eu gosto. Mas eu ando em tudo que é pista de simulador. De todas as pistas que você correu de Fórmula 3, qual foi a mais rápida? Rápida? Rápida assim, de velocidade reta ou rápida? Não, da rápida média, mais rápida. Acho que Imola. Imola é umas... Assim, você se sente muito rápido sempre por conta das curvas de alta, né? A Piratella, a própria Aqua Minerale, você entra flat na primeira... E aí você tem que, tipo, você se sente sempre muito rápido em Imola. Talvez não seja mais rápida, mas o sentimento de velocidade é sempre muito alto lá. E tem a atual Barcelona é muito rápida, agora, que eles tiraram a última chicane. Então são quase... A maior parte das curvas ou é média, alta velocidade. Que era como eu corri. Como era quando você correu. Quando eu corri em 92, e 92, 93 e 94. Era sem a chicane. Eu nunca fiz aquela última chicane lá. Nunca? Nunca. Tanto que quando colocaram... Não perdeu muita coisa. Exatamente. Eu particularmente achei um grande absurdo. Agora a 9 é muito mais legal, cara. Mas a 9 pra você é flat, né? Não. A 9 é... Não. A hora que você faz as últimas 2 à direita... Sim. Você tem que tirar o pé na última? Na última, sim. Pra entrar pra acabar a volta. Isso, pra acabar a volta. Você tira o pé. Você tira o pé? 80% e freia um pouquinho. Faz um overlay. É mesmo? É. Uau, achava que não, de Fórmula 3. Não, tira o pé. Porque a gente tem bastante motor hoje em dia, né? Tá, então e você chega tem pouco downforce. Não pouco, ainda tem bastante. Mas comparado mas em teoria você tem... Tá. Sim. Esse confronto de gerações interessante aqui no Pelas Pistas. Qual simulador que você joga com mais frequência e com quais carros que você costuma correr mais? Depende muito, assim, eu ser bem sincero, eu ando bastante de Fórmula 3 pra treinar para os meus finais de semana, mas assim, quando, por exemplo, agora eu tô no Brasil, eu vou pra casa, eu fico andando de GT3 em... seja lá a pista que tá o final de semana oficial do iRacing lá. Porque assim, sei lá, eu gosto de sempre ter que ficar mudando minhas técnicas. Porque o GT3 você não pode guiar igual um Fórmula 3. Você tem que carregar o freio lá pra dentro no GT3 e tudo. É um negócio totalmente diferente. Eu gosto de ficar tendo que mudar. Porque, sei lá, força você a aprender coisas novas também. E por que você anda de GT3 e você não opta em andar num Fórmula 2 ou num Fórmula 1 mesmo? Porque é um simulador, você pode andar naquilo que você quiser. Eu ando muito de Fórmula 1. Por exemplo, ontem eu fiquei até tarde jogando Fórmula 1 em Las Vegas. Porque eu tinha visto que o Fernando tinha dado umas voltas lá e eu queria sentar lá pra
Pra dar uma cravada no chefe? Tem cara. Mas esse aí já era no simulador de vocês ou no jogo? Calma. E aí, você andou mais rápido que ele ou não? Tinha que fazer a pergunta. Não, eu tava só disfarçando, na verdade. Não, eu fui mais rápido, mas ele vai voltar lá e vai cravar, provavelmente. Opa! Foi mais rápido. Caraca. Não, mas ele é viciado. O tal do Fernando Alonso, hein? Mas como que tá a pista lá de Las Vegas? O que você pode adiantar pra gente? É legal? É legal a pista. Tem bastante reta. Muita reta. Tá. Então vai ter bastante zona DRS. Vai ser... A Red Bull acho que vai voar lá, né? Com aquele DRS deles. Falam que é um negócio absurdo, então... Mas tem bastante reta. Não tem muita curva de baixa. Tem 2, 3 assim, mas é pouco. Tá. Voltando ao Fernando Alonso, que ele, se você pegar a minha geração, por exemplo, eu sei que eu particularmente odeio simulador. E eu sei que tem um monte de gente da minha simulador também, da minha época, que também odeia simulador. O Fernando Alonso, eu acho que ele tá mais ou menos entre nós aqui, ele tá numa época do meio, tá? O que ele fala do simulador? Ele se dá bem com o simulador? Ele acostumou com o simulador? Ele aprendeu a guiar um simulador? Qual que é a opinião dele em relação ao simulador? Assim, é difícil falar. Eu nunca conversei com ele. Falei, o que você acha de um simulador? Assim, se ele joga ali, se ele tá treinando, é porque, teoricamente, ele acha que de alguma maneira tem necessidade. Tem gente que vê simulador... Ou porque pedem pra ele estar andando. Ele tem que fazer X horas, pedem pra ele fazer... Não, mas não é na Aston Martin isso, né? Isso é no de casa. Ele entra na casa dele a hora que ele quer. Se ele não quiser entrar, ele não entra. Ele não é obrigado na 14. Mas assim, talvez... Eu acho que ele vê necessidade só pra... Talvez, pista nova como Las Vegas. Ele entra lá, anda até ver, legal, a pista vira pra esquerda, direita, pra quando talvez ele chegar no da Aston Martin, ele já esteja mais pronto e não tenha que ver a pista do zero. Assim, ele não é viciado no simulador, o Fernando, ele entra de vez em quando lá. Eu, sinceramente, eu treino bastante no simulador, mas eu gosto muito, voltando uma pergunta antes, você falou, por que você joga de GT3 e não de Fórmula 2, Fórmula 3? Porque assim, quando eu jogava de Fórmula 3 no simulador, eu era razoavelmente bem rápido no F3, porque eu viciei muito por muito tempo. Então, tipo assim, eu corria lá e eu ganhava bastante das corridas principais que tinha no simulador e tudo. E aí eu queria um desafio novo, porque, eu quero me tornar ainda um dos melhores do simulador do jogo, né? Eu quero ficar um dos melhores do mundo. É um objetivo meu particular. Porque, assim, é algo que eu gosto de fazer. E GT3, esses tipos de carros, são onde os melhores do mundo jogam hoje em dia, né? Todos esses pilotos profissionais que são pagos para correr no simulador, eles correm com esse tipo de carro. GT3, LMP1, protótipo. E a maioria dos campeonatos também, 24 horas de lama virtual, tudo são feitos com os GT3. Então eu tô há 2 anos já andando bastante de GT3 para tentar aprender e andar com esses caras. Porque é legal, cara. Tem uns caras no virtual que são muito rápidos. E você fala, o cara não tem oportunidade no real, só que ele é voador aqui dentro. Aí você tenta chegar perto do cara, entendeu? Nessa tua última colocação que você fez pra gente, eu percebi que você usou a palavra jogo algumas vezes. Você considera um simulador um jogo? Assim, ele não é eu considero o simulador da equipe que eu ando de Fórmula 3 um simulador. Porque lá realmente tem um engenheiro que fica lá, trabalha com você. É o mais parecido com o teu carro de corrida, com aquilo que você vai viver na pista. Todo o desenvolvimento de pneu do simulador da equipe é feito pelo engenheiro e tudo, então é bem mais parecido. A estrutura que você senta também, volante, banco, cinto, é igual. Tudo é igual, tudo é igual. É o seu carro. Mas assim, eu não considero um jogo. É que eu falo jogo porque você tá no computador em casa, de shorts, pijama, e aí, sei lá, você não considera que aquilo é algo real. Eu não fico usando capacete em casa pra simular, entendeu? Mas eu acho que é um simulador de certa maneira. Porque no final das contas você tá virando o volante, freando e acelerando. E se você não usa as técnicas certas, você não é rápido, entendeu? Muitos pilotos de Fórmula 1 jogam hoje em dia, muitos. Tem alguns pilotos de Fórmula 1 que são tão viciados quanto a mim, ou até mais que eu no simulador, entendeu? E esses caras levam muito a sério, porque eu vejo quantas horas de treino eles colocam nisso. E se eles colocam horas de treino é porque eles não são bobos, eles sabem que de alguma maneira pode ajudar eles, entendeu? Quem da Fórmula 1, você sabe? O próprio Max, o Norris, eles andam bastante. O Max é o que mais joga, pelo que eu vejo, assim. Ele treina muito, muito, muito mesmo no simulador.
E que eu sei, o Max é bom pra caramba. Não, ele é né? muito bom, ele é um dos melhores do mundo, pelo que eu ouvi falar. E assim, ele compete em campeonatos, né, Eu até fiz uma corrida com ele, uma corrida da equipe dele, que é o Team Redline. Você tomou couro dele ou deu couro nele? Cara, a gente bateu na corrida. Você bateu com ele? Ele tava em primeiro, aí eu larguei de segundo, em Imola. Aí sua pista favorita? Na minha pista favorita. Aí a gente tava na batalha ali, ele tava começando a dar uma abridinha, eu comecei a dar uma roubada, comecei a usar umas zebras a mais ali. Off-track? Off-track, né? Um pouquinho. Aí eu cheguei, aí eu tava perto. Aí tava todo mundo no Discord, né? Que era o Discord da equipe. Tava todos os pilotos. Tava um monte de gente. Tinha uns 20, 25 pilotos lá. E aí tinha até uma hora que ele percebeu que eu tava usando os off-tracks. Ele, para de usar os off-tracks. Eu não tô usando nada. Só que aí eu fui passar ele em uma curva. E eu fui por fora na segunda chicane ali atual. Né? Você faz a curva 1 e a 2. E aí deu netcode, né? Que tipo, no jogo é quando você não encosta. Mas o jogo entende que você encostou. Por conta da latência de internet, entendeu? Por eu estar no Brasil ou na Itália, ele tá em outro país, dá a entender que encostou, mas realmente não encostou. E aí deu isso e aí eu saí rodando. Mas ele tava em primeiro, eu tava em segundo. Tava legal a disputa. Não sei o que ia acontecer, mas ele é muito rápido. Dá pra perceber. Mas aquilo lá era um jogo de Fórmula 3, por exemplo. A gente tava treinando, nenhum dos dois anda de Fórmula 3 direito. Mas assim, você pega ele comparado aos profissionais de simulador hoje em dia, ele é muito, muito rápido. Então, por exemplo, ele anda de tudo, ele só não anda além de andar de Fórmula 1, ele anda de Fórmula 3, de carro GT, enfim, tudo ele que tem no simulador, ele anda de praticamente. Tudo. O Norris também, acredito que seja da mesma maneira. Ele não leva tão a sério quanto eu vejo o Max levar, mas assim, eles andam muito. Eles fazem campeonatos, 24 horas de Le Mans virtual, eles fazem 24 horas de Spa. Eles realmente colocam uma dedicação insana nisso. Então, tendo dito tudo isso que a gente conversou nos últimos 5 minutos, 5, 10 minutos, você acha que hoje em dia se guia mais com os olhos ou com as costas? As costas, eu quero dizer, sentir o carro, o feeling, não, exatamente. Eu sinto muito com as costas, no carro de corrida real. Né? Eu sinto muito com as costas, bunda, não sei como eu sinto, mas eu sou um cara que eu tenho muito feeling assim. Mas eu também aprendi a desenvolver bastante pelos olhos, por conta do simulador, entendeu? E o braço, né? Porque tem a vibração do volante, o volante tenta passar a melhor vibração possível para você entender o que o carro vai fazer. Então, assim, eu aprendi a desenvolver os dois lados, mas natural de mim é normalmente as costas, bunda, assim, que eu sinto bastante. Por exemplo, esse dos olhos eu já não tenho. Não? Não, mas é puro treino. É treino. Se você pegar. Tudo bem, mas como eu nunca fiz simulador, eu nunca desenvolvi esse lado. Então o meu era costas, bunda, enfim, aquilo que dava para sentir no meu corpo. Era isso. Agora, olhar era só olhar para frente, guiar o carro. Era isso, mas eu não consigo. E hoje em dia, eu invejo uma série de pilotos que conseguem guiar com os olhos. A hora que o carro escapa de traseira, ele sabe quanto opposite lock ele precisa colocar. Mas isso que é a parte boa do simulador, porque você força a entender. Então, eu aprendi muito a fazer assim. Eu entendo agora como sentir tanto com as costas quanto com a bunda, quanto com os olhos. Porque em casa, 12 horas do meu dia que eu passo fazendo simulador, eu aprendi a sentir dessa maneira, entendeu? Então é algo que é positivo pra minha vida também no real. Sem dúvida nenhuma, mas eu só tô comentando aqui como de geração para geração. Sim, passa, né? Exatamente, vai mudando, né? O Fangio corria... Cadê aqui? Opa, quase que o microfone foi agora. Na outra semana quase que ele foi, agora ele foi mais perto. Desculpa aí, Cal. O Fangio corria com esse capacete aberto e ele achava normal. Então, eu já fui pro capacete fechado. Eu nunca fiz simulador, né? Agora você tá me dando uma aula de simulador, Sim. né? Então, na minha época, inclusive, nem tinha simulador. Mas você vê próprio pelo Fernando quando ele anda. Você vê, tipo, o cara no real, você vê umas on-board dele. Você fala, meu Deus, o cara tá no limite do limite. Aí você vê ele no simulador, quando eu vejo ele andar, ele anda muito bem. Mas você consegue ver que ele não tá tão no limite. Porque ele não tem esse feeling que ele tem no carro real, entendeu? É muito pelo olho. Mas, como eu disse, tudo é treino. Se você pega o cara dá 100, 150 voltas, ele começa a chegar no tempo e tá lá, entendeu? Porque ele tem o talento pra fazer isso.
Espetacular esse nosso bate-papo aqui com o Gabriel Bortoleto, piloto por enquanto da Fórmula 3, vai para a Fórmula 2 no ano que vem, virtual campeão dessa temporada. Espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo. Se estiver ali no YouTube, pode deixar o like no vídeo aqui, mandar o seu comentário de energia positiva para a construção de campeonato do Bortoleto. Aproveitar agora, Christian, e fazer o nosso Momento Pit Stop. Momento Pit Stop de hoje, fã da velocidade. Vamos fazer uma espécie de game aqui com o Gabriel Bortoleto e com o Christian Fittipaldi. Vamos fazer um tira-teima de pilotos aqui, das gerações dos dois aqui. Pegar uns pilotos da geração do Christian, pegar pilotos da geração atual, que é a geração do Bortoleto, e fazer um sim, explicando as regras, garotos. É básico, assim, é tiro e queda, é seco, não dá pra pensar. 1, 2, beleza? Não dá pra justificar, pensar, não, é papum. Entendeu? Tá, olha mais pra ele, não pra mim. Não, olha pra ele. Eu tô ansioso pra fazer uns pra você aqui, que hoje é o dia que eu vou tirar a prova dos 9 de várias coisas aqui. Mas também não vou aliviar pra você não, hein? Vamos lá. Nossa, o Thiago tá louquinho pra fazer. Já faz 1 ano que ele tá desesperado pra fazer isso. Era a minha primeira ideia de pit stop aqui. Vai ser legal isso aqui, inclusive nos comentários do vídeo, vocês podem já deixar aqui. Se estiver em outra plataforma de redes sociais, o nosso Instagram, o nosso TikTok, também podem deixar os comentários. Mas comentários na boa, tá, galera? Não vão se exaltar aqui, porque são só opiniões. Não, e a gente não pode, a gente não pode explicar, não pode explicar. Tem que ser a resposta seca e fim de papo. É isso aí. Começando então com a Fórmula 1, vamos lá, rapidinho aqui um duelo. Gabriel Bortoleto, você, no máximo 2 segundos pra pensar, beleza? Zhou Guanyu ou Tsunoda? Tsunoda. Tsunoda. Nick De Vries ou Tsunoda? Tsunoda. Tsunoda ou Daniel Ricciardo? Tsunoda. Uau. Essa eu achei. Não, não pode explicar. Nick De Vries ou Lance Stroll? Nick De Vries. Nick De Vries, Lance Stroll. Charles Leclerc ou Carlos Sainz? Leclerc. Kevin Magnussen ou Nico Hülkenberg? Hülkenberg. Hülkenberg ou Tsunoda? Hülkenberg. Nico Hülkenberg ou Bottas? Hülkenberg. Hülkenberg. Hülkenberg ou Oscar Piastri? Piastri. Piastri ou Lando? Piastri. Uau! Essa aqui foi legal. Esfreguei suas mãos, essa aí. Gostei. Gostei. Hülkenberg ou Sérgio Pérez? Hülkenberg. Hülkenberg ou Ricardo? Já fiz essa, não? Não. Hülkenberg ou Ricardo? Quem eu falei? Era Hülkenberg ou Tsunoda? Eu falei Hülkenberg, não foi? Não, falou Tsunoda. Eu falei Tsunoda, não? Não, Hülkenberg. Tá, então Hülkenberg. Porque eu falei que o Tsunoda é melhor que o Ricciardo. Verdade, bom, bem pensado, mas deu aquela confusão toda ali. Hülkenberg ou Albon? Hülkenberg. Hülkenberg ou Leclerc? Leclerc ou Russell? Leclerc ou Hamilton? Hamilton Max? Passar aqui pro Brasil, porque tá muito fácil. Tem que começar a pegar a galera dele aqui, mais novinha, que até foi tomar água agora aqui. Você não me ferra agora. Não, vou começar tranquilo. Vou pegar uma galera mais estoque aqui por enquanto, tá bom? Daniel Serra ou Ricardo Maurício? Porra, logo eu tinha certeza, cara. Eu falei, ele não pode colocar esses dois juntos. Serrinha. Cara. Serrinha? Uhum. Serrinha ou Fraga? Serrinha. Serrinha ou Thiago Camilo? Serrinha ou Rubinho? Rubinho? Tá. Um outro agora mais tranquilo pra você aqui, pra encerrar a tua participação nesse momento. Drogovic ou Pietro? Pietro Fittipaldi, você disse? Isso. Drogovic. Tá, e um pra encerrar aqui, vamos ver se sai alguma coisa. Lá vem. É um diferente aqui agora. Arte Grand Prix ou Prema? Prema. Quem sabe tá aí o futuro da Fórmula... Quem sabe? Olha o cara 2. Tentando jogar aí pra saber. Óbvio, jornalista é isso aqui. Foram aqui os... Quer fazer algum pra ele? A Prema tá em quantas categorias hoje em dia? Todas. Fórmula 4... F1 Academy de eu sabia que era bastante, mas eu não tinha certeza. Eu acho que eles devem estar em umas 7, 8. Tudo. Último. Pra encerrar a tua parte. Nelsinho Piquet ou Christian Fittipaldi? Christian, porque o Nelsinho deixou a gente sozinho. Espetacular. Tem um que você quer fazer pra ele? Essa daí que você perguntou pra ele é impossível ele responder, porque eu nunca corri contra o Nelsinho. Não, correu sim. Contra? Em Le Mans. É verdade. Olha aí, vocês... É verdade. Pô, mas até aí também o Drugo nunca correu com o Pietro. Correu? Não. No passado não correu? Não.
Pietro. Pietro não, é verdade. O Enzo que correu. Enzo ou Caio Collet? Porra, mas aí já deu, né? Agora é o Christian. Quer fazer algum? Ô, Quick, vai deixar isso, cara. Vou fazer um para assessor depois ali. Aí eu vou deixar ele mais enrolado ainda. Que é o Flávio Quick, assessor do Gabriel Bortoleto. Será que a gente vai tomar bronca dele quando terminar o programa? Eu vou fazer um fora do ar depois ali que ele vai... Vamos lá, Christian. Vai. Pra você, da tua época, vamos lá. Então, não é você que tá esperando isso aí. há um ano, vamos tudo, lá. que tá Começou. desesperado? Vai, manda pau. Fangio ou Ascari? Fangio. Jim Clark ou Jack Stewart? Clark. Clark ou teu tio? 2 segundos, pô. 2 segundos. Clark. Jack e teu tio? Meu tio. Teu tio. Trazer um pouco mais agora pra Fórmula 1. Prost ou Mansell? Prost. Berger ou Alesi? Berger. Zanardi ou Andretti? Você tá mandando umas boas, hein? Tô preparado. Zanardi. Aí agora eu vou pegar no emocional. Uma entrevista que eu li faz muito tempo. Teu tio ou Carlos Reutemann? O emocional diz Carlos Reutemann. Foi condizente com a entrevista que eu li. O que eu perguntei do Zanardi e Andretti, você falou qual? Zanardi. Zanardi ou Villeneuve? Zanardi. Esse é mais fácil do que Zanardi ou Andretti. Pra encerrar, 2. Tony ou Elinho? Dois segundos. Elinho. Ayrton ou Nelson? Nossa. Ele mandou umas difíceis, hein? mandou umas difíceis. Mandou. Então, ainda mais que ele não pode se explicar por quê, né? Às vezes não tem explicação, porque é tão próximo, né? Ayrton. Tá aí, fã da velocidade. Eu quero fazer Opa, manda aí, Bortoleto, claro. Você é seu tio. O Emerson. Mas é claro que, pelo amor de Deus, não há uma desculpa. Agora que você perguntou você, né? Como competidor, eu acho que você tem que entrar no carro acreditando que você tem a chance de ganhar de todo mundo. Então, eu até o dia que eu corri, se eu ganhei em algumas categorias e outras eu não consegui ganhar, eu sempre, pelo menos, acreditei que eu poderia ganhar de todo mundo. Mas é claro que o Emerson acabou tendo muito mais sucesso do que eu tive. E quem tava sentado? O Júnior ou... não precisa responder essa. O quê? Eu ou o Júnior? É. Não, eu acredite se quiser, eu corri mais com o Emerson do que com o Júnior. Eu corri de Indy. Você não tinha nascido, provavelmente, mas eu corri 1 temporada e meia contra o Emerson. Não, 2 temporadas. Não, 1,5. Foi no final, metade de 96. Não, foi 95 e 96. Isso. Eu corri 1 temporada e meia com o Emerson. Quem chegou na frente? Bom, foram situações diferentes. Indianápolis, eu quase ganhei Indianápolis aquele ano, ele não classificou. Só que foi uma loucura, né? Porque a Penske ficou de fora com os 2 carros em Indianápolis. Entendi. No fim, na última temporada, em 95, o Emerson chegou na minha frente no campeonato, em 96 eu cheguei na frente dele. Mas também ele teve o acidente de Michigan. Só que até Michigan eu também estava na frente dele, mas são épocas diferentes. É muito difícil comparar. Isso, exatamente. Difícil. Daí a gente ia entrar, eu acho que numa explicação, que a gente ia provavelmente ficar 2 programas aqui explicando por quê. Porque todas as perguntas que ele fez foram de pilotos... Da mesma época. Não, muito próximos e praticamente Sim. do mesmo nível, né? Então... É difícil responder. E o mais bacana é que, mais uma vez, eu falo aqui, galera dos comentários, antes que saia chincalhando, falou outro, falou não sei o quê. Lembrando aqui que é uma coisa de preferências, de gosto. Claro que, por exemplo, a que eu perguntei do Ayrton e Nelson são 2 gênios do automobilismo brasileiro. A que eu perguntei ali de Max e Lewis também ali, são 2 caras que são fora de série. Então, assim, são preferências pessoais. Vocês devem, inclusive, colocar as de vocês aqui nos comentários do vídeo, mas sem aquele negócio de torcidas uniformizadas que saem destilando ódio nas redes sociais, beleza? Certo? E esse foi o nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Voltamos esse nosso Momento Pit Stop maravilhoso aqui, fã da velocidade. Estamos com o Gabriel Bortoleto no nosso programa de hoje. Vamos falar da prova do fim de semana que nós tivemos, a Fórmula Indy, mais uma prova
dessa categoria, que está caminhando ali para um título de Alex Palou em Indianápolis. Não sei se você não chegou a ver a prova, né, Gabriel? Não, Tava não aqui, consegui a última. não conseguiu ver a última aqui. Você viu uma prova, Christian? Acho que eu vi, né? Viu? Eu vi do seu lado, não foi? Ah, é verdade, você comentou comigo a prova desse fim de semana aí. Grande Prêmio de Indianápolis, a vitória fantástica de Scott Dixon, o cara que roda na primeira volta e ganha no final, depois de 19 anos seguidos ganhando na Indy, 319 provas consecutivas. Uau, que prova fez o tal do Scott, hein? Não, foi uma prova extremamente forte dele. Ele acabou rodando na primeira volta para tentar se safar de uma situação que aconteceu no final da reta oposta, né? A hora que eles viraram para a esquerda, o Palou encostou em quem que rodou? O Palou encostou no... Agora você me pegou, por incrível que pareça. Não, no Marcus Armstrong. No Marcus Armstrong. O Palou tocou no Marcus Armstrong, que tocou diga-se de passagem, é companheiro de equipe dele. Exatamente. Daí... Que tocou no outro companheiro de equipe dele, que é o Dixon. O Dixon vinha atrás. Isso, que acabou tentando desviar ali. Acabou tentando... Foi uma porradaria da equipe. Foi um folgamento. Tá gostoso o clima na Ganassi. E daí o Dixon se aproveitou daquela situação de bandeira amarela logo no começo da corrida. A hora que abriram os boxes, ele entrou no box e ele fez uma estratégia um pouco diferente, e a estratégia acabou funcionando exatamente do jeito que eles tinham imaginado. Lembrando, né, que eu já falei isso 10 vezes no ar, mas eu vou repetir isso, sei lá, pela 20ª vez, o Dixon é um fenômeno em vários sentidos, mas aonde ele realmente mata todo mundo ele consegue andar rápido, economizando combustível. E com as estratégias diferentes lá na Indy, isso faz uma diferença muito grande. Então ele conseguiu imprimir um ritmo muito forte de corrida, economizou muito combustível, se colocou numa posição, eu diria que privilegiada no final da corrida, e acabou indo para frente, porque enquanto todo mundo parou 3 vezes debaixo de bandeira verde, né, ele fez uma parada em bandeira amarela e 2 em bandeira verde. Então foi daí que ele conseguiu voltar para frente. O Rahal terminou em segundo. Depois de cravar uma pole, 6 anos sem fazer uma pole. Depois de ter cravado, bem lembrado, quase venceu a corrida, né? Tava muito chateado a hora que ele desceu do carro, mas a atitude dele foi muito positiva. Ele falou, é óbvio que eu tô chateado, mas ao mesmo tempo, meio que o Dixon, com a estratégia dele, eles foram melhores do que a gente hoje, então a vida que segue. E que loucura, né, que essa Indy, né? O Rahal não tinha classificado em Indianápolis. Então foi eu acho que foi o low point da carreira dele, foi ele não ter classificado em Indianápolis, uma corrida, uma pista onde o pai dele já venceu as 500 milhas de Indianápolis, e eles, ainda sendo americanos, né, tem aquele elo extremamente grande com aquela corrida. E foi bumpado 30 anos atrás. O pai dele. O pai dele. Então, que loucura, né? E ele não classificou, sendo que a Legge, que corre de IMSA, a Catherine Legge corre de IMSA, foi o 4º carro da Rahal e foi o carro mais rápido da Rahal e acabou bumpando o dono da equipe, né? A Legge se classificou e os outros 3 titulares ficaram de fora, foram pro Bump Day, e entre eles precisavam se resolver quem que ia entrar, né? Então, falar o que de Scott Dixon, né? Do mesmo jeito que a gente sempre falar o que de Hamilton, né? Que foi 7 vezes campeão do mundo. O Scott é um enorme talento, um dos maiores da Indy, se não for o maior da Indy, e ele conseguiu o quê? 319 largadas consecutivas na Indy. Para pensar. Você corre o quê? 10 finais de semana? 20, né? Não, se bem que hoje é bem diferente, porque na minha época a Fórmula 3 era 10, 12 corridas, né? Cara, mas é muita corrida. É muita corrida. 319. Não, seguidas, já são quase 400, na verdade. Quantos anos são isso? 21. Não, ele começou a correr comigo, eu tava no meu penúltimo ano de Indy, foi a estreia dele na Indy. Então ele começou em 2001 e eu parei de correr de Indy em 2002. Pra você ter uma ideia, ele tá desde 2001. Martelando, 22, sem parar. 22 anos, verdade. Eu vi eu tava agora na última etapa em Spa, e não sei se era Spa ou Hungaroring, que eu encontrei o Armstrong lá.
E o Armstrong é companheiro do Dixon, né? Isso. E ele tava falando, né? Ele falou, porra, cara, eu falei, como são, né? Por que você acha deles e tudo? Ele falou, não, cara, esse daqui é rápido, esse daqui é tal maneira. Eu falei, aí o Dixon, né? Porra, porque é uma lenda, né? Aí ele falou, não, cara, sabe o que é incrível? Tudo que a gente aprende aqui, a gente anda, a gente guia de um jeito diferente. Você vê o cara guiando, você fala, nem ferrando que ele é rápido. Nem ferrando. Só que aí você vai ver, ele é muito, muito rápido. Aí ele mostrou um onboard do Dixon guiando. Realmente, é muito diferente do que você tá acostumado com ver. Ele é muito agressivo. Aí ele entra na curva fazendo, tipo, com o volante todo agressivo. Mas, cara, é extremamente rápido. Ele tem o carro totalmente sob controle. É aquilo que a gente tava falando. Muitas vezes você sente pelo olho, pelas coisas. Eu não sei como ele faz, cara. Mas é incrível de ver o onboard dele, assim. Diga-se de passagem, conversando com o Scott Pruitt, que já dividiu muito o carro com ele em Daytona, Sebring. E eu falei, e aí? Como é que ele é num carro de protótipo? Porque é uma coisa você desenvolver o seu talento para a Fórmula, outra coisa você desenvolver o seu talento para um carro de protótipo. E ele falou exatamente a mesma coisa, de uma maneira um pouco diferente que você acabou de comentar agora. Ele entra no carro, ele praticamente não reclama do carro. Se o carro está escapando um pouco de frente, um pouco de traseira, ele não está nem aí. Ele guia em volta dos problemas. Então, ele guia de uma maneira para corrigir os problemas do carro, ao invés de parar no box, dar mais asa dianteira, mais asa traseira. Foi exatamente o que o Armstrong disse. Ele falou, cara, o carro é muito dianteiro. É muito difícil de guiar. Só que você vê o Dixon guiando, eu não sei... Ele falou, eu não sei como ele consegue ser tão rápido com um carro daquele jeito. E o que ele faz parece que cria mais, só que ele consegue ser muito rápido. Ele tava explicando... Nem ele conseguiu explicar. Essa é a verdade. E ainda economizando combustível, que é o que o cara faz demais. Assim, é absurdo. É absurdo. Como que ele faz para economizar tanto combustível? Ele coast, né? Só que ele coast de uma maneira que ele perde menos tempo. É óbvio que ele deve ter alguma manhãzinha. Então ele tira o pé, sei lá, 300 metros antes de você frear, 200 metros antes de você frear, freia bem mais tarde, porque no seu ponto de freada você, é claro, vai chegar a uma velocidade mais baixa, um pouquinho, né? Então você vai frear uns 20 metros para frente e, de repente, ele tem alguma outra manhãzinha que ele não falou para ninguém no meio da curva ou saindo da curva que ele também faz, mas a diferença dele para os outros na Indy é grande. Depois de 22 anos, o cara aprende algumas manhas, né? E vitórias, 19 anos seguidos vencendo pelo menos uma corrida. É o recorde absoluto da categoria. 19 anos com pelo menos uma vitória do Scott Dixon. Fiquei curioso com uma coisa, Gabriel. Quem que o Armstrong falou que é rápido? Quem que é mais ou menos? Quem que ele falou ali? Ele falou do Dixon, principalmente. Você falou de uns outros. Esse aqui é mais ou menos, esse aqui é rápido. Quem que era o... ele falou Pode falar os positivos. Quem que ele elogiou? Não, ele só tinha elogiar, porque no final das contas, se eu não me engano, entre os companheiros de equipe dele ali, ele é o que tá menos rápido. Tá. Então, assim, ele falou que os companheiros de equipe que ele tem são muito bons. O Ericsson, o Palou e o Então, se a gente fosse fazer uma brincadeira pra ele, que nem a gente fez pra né? Eu diria que ele entre Palou e Dixon, você acha que o Armstrong ia falar o quê? Velocidade... com explicações essa brincadeira. Velocidade de quali, eu acho que ele diria que é o Palou, e corrida, eu acho que ele diria que é o Dixon. Eu tenho quase certeza que ele diria isso. Como que o pessoal da Europa, você que está sediado na Europa, já ainda aproveitando a Fórmula Indy, como que o pessoal tá vendo o Alex Palou e esses rolos do Palou com equipe, McLaren, Ganassi? Estão vendo ele como um fenômeno atual da categoria, porque, como a gente estava comentando antes, ele ganhou 4 seguidas, certo? Ganhou 3 seguidas. 4 em 5 provas. Mas ele também tá... Cara, isso daí não é normal, entendeu? Você não vê um piloto fazendo isso... Tipo, acontece, né? Mas, assim, é muito, muito bom isso. O pessoal na Europa, eles veem isso como algo muito positivo, tanto que estão rondando ele de ir pra Fórmula 1 no futuro também, né? E é um sonho que ele já deixou claro também na mídia, se eu não me engano, que ele gostaria muito. Mas, assim, ele tem uma carreira brilhante pela frente, na minha opinião, na Indy, né? O que ele tá fazendo vai garantir muito o futuro dele. E ele tá indo pro segundo título dele. E eu não tenho dúvida que ele vai conquistar. Porque, cara, ele tá 100 e quantos pontos na frente? São 101, se não me engano. Ou perto disso, restando 3 etapas. Então, tipo, cara, sei lá. Pra mim, ele deixou claro que esse ano ele tá dominante. O pior resultado é um 8º. São 2 8º. O resto são todas as provas de 8º para melhor. Foi 6º nessa última etapa aqui, o Alex Palou. E a informação que a gente tem é a seguinte: o Alex Palou chegou a um acordo com a equipe Ganassi
ele renovou a partir de 24 por 3 anos, com um bom salário ali que ele estava querendo, com acréscimos, né, com bônus por performance também, um reajuste. Porém, caso haja alguém de Fórmula 1 interessado em contratar o Alex Palou... Qual que você ouviu do salário dele? 4 milhões. 4? De dólares por ano. É mais do que você ganha pelas pistas ou menos? Deixa eu pensar. Pouquinho menos, né? Cara... Tá meio que pau a pau. É 4 milhões de dólares de diferença, mais ou menos. Entre o que dá... mais ou menos, assim, valores aproximados. Não, mas, Thiago, agora é sério. Voltando àquilo que a gente estava conversando, você tinha dado uma explicação interessante. Qual que é... Explica pra gente o que ele, no fim, conseguiu acertar com o chip, se por acaso ele for pra Fórmula 1 depois. Se ele for pra Fórmula 1 é o seguinte, ele vai ter esse salário dele por 3 anos, um contrato de 3 anos, porém, se alguma equipe de Fórmula 1 quiser contratá-lo, o Chip Ganassi não vai fazer nada, assim, vai aceitar, vai topar, porém, o Chip vai ter que ser ressarcido do quanto ele já pagou pro Palou. Então, por exemplo, pegar 4 milhões de dólares, metade de 24, junho de 24, alguém vai querer contratar, sei lá, a Ferrari vai querer contratar o Palou, é uma situação hipotética. Vai ter que pagar 2 milhões de dólares pro Chip Ganassi, de ressarcimento de indenização, assim. Então ele vai ter que pagar até o momento do ano que eles fecharem o contrato. Que fecharem o contrato. Isso daí acaba sendo interessante, porque do jeito que eu enxergo isso, o Palou tá na boca do gol agora, para eventualmente entrar na Fórmula 1. Se ele não for agora para a Fórmula 1, eu acho que daqui 3 anos ele meio que perdeu o bonde dele. Uhum. Então ele vai acabar fazendo uma carreira concentrando-se exclusivamente nos Estados Unidos. Então o Chip provavelmente não vai ver esse dinheiro nunca mais, só que ele vai continuar contratando o Palou do mesmo jeito que ele fez com o Dixon. O Dixon tá correndo na Ganassi há sei lá quantos anos. Então eu acho que se foi realmente essas cláusulas que a gente não sabe, mas mais ou menos isso, eu acho que foi uma situação positiva para ambos os lados. Agora, só fica uma coisa interessante, se o Palou, caso for para a Fórmula 1, caso vá para a Fórmula 1, se esse contrato vier antes do começo de 24. Mas eu também não acho que eles vão ser bobo, né? Provavelmente ele vai assinar dia 1 de... o contrato vale a partir de 1 de janeiro, beleza, mas até... são bem observado, porque o contrato novo começa 1 de janeiro, e o atual acaba 31 de dezembro. Que é o atual contrato que ele tem agora, que inclusive tinha da questão da McLaren, que tinha, enfim, todas as tretas dele. Então, a questão pro Chip é interessante realmente se alguém... E eu acho que a definição de uma vaga de Fórmula 1 vai ser mas eu acho que deve ter um mínimo que precisam pagar pro Chip. Então, e também deve ter alguma coisa assim, até setembro do ano você tem que me avisar o que você vai fazer ano que vem. Você tem que me avisar o que você vai fazer o ano que vem, ou pagar esse mínimo para ele, que nem você tinha comentado. Se for na metade de 24, vão pagar, sei lá, 2 milhões. Então, o mínimo, vamos supor que ele assine 1º de janeiro, que não é o caso, né? Todo mundo na Fórmula 1 já tá acertado antes. $1 milhão, sei lá. Tá. Então, eu acho que deve ter um mínimo. É isso. Informações da Fórmula Indy, foi da velocidade, alguma outra consideração da prova, Cris? Não, o que aconteceu de interessante? O Newgarden que se deu muito mal logo na largada, naquele mesmo bololô da largada, o Newgarden acabou batendo e... Perdendo o bico, daí ficou 2 voltas atrás, ou seja, praticamente marcou os pontos mínimos, né, oferecidos pela prova, mas ele entrou na corrida, me corrija se eu estiver errado, 84 pontos atrás, acabou saindo da corrida 101. Não, mais, porque o vice-líder é o Dixon. Acho que ele tá com 104, então, 105 agora. 104 o Newgarden e 101 o Dixon, você tem razão. Só que o que piorou a situação do Newgarden, que quando ele estava nessa região de 80 pontos, quando ele saiu de Iowa, ainda faltavam 5 corridas para terminar o ano. Agora faltam 3 corridas, né? Então, quando faltam 5, você está 80 pontos atrás, ou mais ou menos, é uma coisa. Quando faltam 3 e você está 104 pontos atrás, é praticamente impossível. Já tá com uma mão na caneca. Parecendo você. O Palou, sim. Não, eu, sinceramente... Eu acho que ele está numa situação... Os dois estão numa situação que é praticamente impossível perder. Mas eu acho que você está numa situação melhor ainda. Se eu fosse escolher entre os dois, eu escolheria o teu assento ao invés do assento do Palou. É verdade, eu também escolheria. Porque eu acho que realmente, na sexta-feira já pode acabar esse campeonato da Fórmula 3. A gente falou de Indy aqui. Como que você
Claro que o teu foco tá todo na Fórmula 1, não faz o menor sentido eu perguntar de outra categoria. Mas como que você vê corridas em circuito oval? Porque, por exemplo, o Armstrong é um cara que foi para a Indy, mas não está correndo nos ovais, está só correndo nos mistos. Talvez corra no ano que vem. Mas como que você encara a corrida de circuito oval? Uma experiência que eu gostaria de ter um dia. Por que não? Eu acho que, assim, tudo que tem 4 rodas e um volante tá legal. Não importa o que seja. É lógico, como você mesmo disse, eu tô andando bem na Fórmula 3 agora, vou pra Fórmula 2 no ano que vem, espero andar bem lá também. E, assim, se der tudo certo, eu quero seguir o caminho da Fórmula 1. Mas, assim, eu já ouvi de muita gente que teve carreira incrível em outros lugares também, que o mundo não acaba na Fórmula 1. O meu foco total é a Fórmula 1, eu só penso nisso todos os dias, mas assim, tem outras categorias incríveis e assim, eu tenho amigos em outras categorias também que estão felizes com o que eles estão fazendo. Então quer dizer que se eu te convidar para correr na Cascavel de Ouro comigo, você vai correr comigo? Sabe o que eu tava falando? Tinha amigo que me convidou para correr a Fan Cup, 25 horas de Spa. Mais um pro time. A gente falou mais um sobre pra isso outro dia. E exatamente, eu tô quase dentro. Eu vou, cara. Qual é o problema? Tá bom. Mais um pra equipe. Então, eu, você, o Júnior, o Gabriel. Então, já temos 4 pilotos. Já fechou a equipe inteira. Pô, mas 25 horas dá pra chamar mais uns 2 ali pra dar uma. Ô, Cal, você acelera com a gente? Não, o negócio da Cal, nossa chefe de equipe, é paraquedas, é umas coisas mais doidas. Bem mais doido. Você tá doido, então. Imagina ali. Ô, Gabriel, falando agora de futuro, temporada que vem, Fórmula 2. Como que tá a sua projeção ali? Como que você se vê inserido em todos esses mercados de gente de Fórmula 2, gente de Fórmula 1? Como que você está se enxergando a partir de 24? Assim, é difícil, mesmo que pareça que por eu estar lá na Europa, Fórmula 3 e tá ali na boca, né, da Fórmula 1, a gente não sabe de nada, porque não tem como você saber como tá o contrato dos outros pilotos de Fórmula 1, se eles vão querer renovar, se eles vão querer ficar na equipe. Você não faz ideia. Então, assim, o que eu sei é que eu tô bem encaminhado pra Fórmula 2, entendeu? Eu vou estar em alguma equipe, provavelmente, de ponta, que esses são os nossos objetivos, é assinar com alguma equipe de ponta. Mas, assim, Fórmula 1... mesmo a gente estando perto, tá muito longe ainda pra pensar. Isso vai... Se eu começar a temporada bem ano que vem, e se eu estiver andando bem, aí talvez as conversas comecem. Mas assim, é difícil saber, porque hoje em dia tem muito piloto jovem na Fórmula 1, muito bom. Então tem que esperar que alguém saia, ou alguém que já seja mais velho, sei lá, talvez o Hamilton, o Fernando, para girar o mercado. Até mesmo o Hülkenberg, o Magnussen, não sei, esses caras, Bottas. Então assim, eu acho que eu tô numa janela boa. Mas é impossível saber, porque até agora, eu vou ser bem sincero, eu não ouvi nenhum boato de ninguém, vai se aposentar ano que vem. Não. E querendo ou não, minha janela vai ser 25 e 26, né? Digamos assim. Você falou um assunto interessante que eu queria também compartilhar com você. A gente pega alguns pilotos relativamente novatos, que tiveram carreiras meio complicadas na Fórmula 1. Por exemplo, o Sargent tá meio pendurado na Williams, desempenho complicado, o De Vries chegou. Você acha que a Fórmula 1 hoje, até por poucos treinos que a gente tem de pista, por mais que tenha simulador, tá difícil você ser um piloto novato nessa categoria? Não tem muito pouco treino, na minha opinião. Pouco treino tem a Fórmula 3, que você tem 30 minutos de treino e mesmo assim a gente só dá 2 push, entendeu? No final do treino. Na minha opinião, a Fórmula, lógico, não tem treino extra que você pode andar fora e tudo, não, realmente. Mas você vê, o Piastri tá fazendo um trabalho brilhante, na minha opinião. Ele cravou o Norris no final de semana inteiro em Spa. E assim, quando não crava nas outras etapas, ele tá ali bem perto. Para pensar que o cara ficou 1 ano sem andar de nada, de correr. Lógico que ele tava treinando com os carros de teste. Mas assim, não sei, na minha opinião, não é fácil você ser um rookie, seja lá em qual categoria você tá. Porque você tá competindo contra pessoas que são muito experientes. Mas assim, eu não diria... Eu acho que o Sargent e o Piastri são 2 coisas totalmente diferentes. O Sargent não ganhou a Fórmula 2, se não me engano ele chegou em 4º. Entendeu? E assim, o Piastri dominou a Fórmula 2. Então assim, ele merece estar na Fórmula 1 e ele tá mostrando isso. Não tô falando que o Sargent não mereça, mas talvez ele não estivesse pronto ainda. Talvez ele tivesse que fazer outro ano de Fórmula 2 para se preparar mais, fazer treinos de Fórmula 1 como o Piastri fez para andar bem. Mas assim, sinceramente, eu acho que Piastri, incrível. Eu acho que as 2 coisas mais interessantes que você falou nesse nosso bate-papo, que de 1 hora e pouco, foi... Primeira,
que logo caiu a fichinha em você. Quando você foi lá pro Bahrein, você falou, nossa, eu preciso marcar pontos. Eu preciso tá na média, que é aquilo que a gente discute ainda várias vezes sobre muitos campeonatos, seja de Stock Car, de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Às vezes você, na média, se eu terminasse todas as corridas em quarto, eu teria sido campeão. É uma loucura você parar para pensar isso, mas ninguém enxerga desse jeito. E eu acho que os poucos que enxergam desse jeito têm uma vantagem. E a outra coisa que eu gostei muito, você acabou de comentar agora, talvez você nem tenha percebido, a minha janela na Fórmula 1 é 25, 26. Você sabe que é 2 anos que você tem a oportunidade. Se por acaso... Vou até bater na madeira, espero que isso não aconteça, mas se por acaso você perder essa janela de 2 anos, no máximo 3 anos, daí você tem que pensar em outras opções para continuar sendo um piloto profissional. Então, o que eu vou fazer? Vou correr de protótipo, vou correr de Indy, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que você, mais do que ninguém, sabe que você tem que chegar na Fórmula 2 e tentar capitalizar ao máximo no primeiro e segundo ano, para se colocar numa posição forte para ir para a Fórmula 1. E, como você mesmo comentou, a minha janela na Fórmula 1 é 25, 26, eu diria que no máximo 27. Depois, perdeu o bonde passou. Tudo depende. Se eu for, por exemplo, top 3 ou campeão no primeiro ano de Fórmula 2, por exemplo... A sua janela são 2 anos. Eu levo que a janela são 2 anos do momento que você definiu a sua carreira nos juniors, na categoria júnior. Então, por exemplo, acabei Fórmula 2 ano que vem, eu tenho 2 anos de janela. Porque é tudo categoria de acesso às categorias júniores. Sim. Não é para você fazer uma carreira. Não. Você não vai virar profissional disso e daí. Você não vai ganhar dinheiro correndo Fórmula correndo de Fórmula 3 ou Fórmula 2. E tem outros vindo atrás, exatamente. Muito bem lembrado, né? Não sou só eu. E tem outros que podem vir numa temporada rookie e ganhar. E quem entra? Eu que ganhei no segundo ano ou o cara que acabou de ganhar na temporada? Nossa, entendeu? É difícil. Cara. O Nelsinho bate bastante nessa tecla e eu também concordo. Eu acho que é uma janela... Enfim, o funil tá ficando cada vez mais estreito. Então, ninguém melhor do que você sabe que é difícil, numa série de aspectos, você conseguir entrar na Fórmula 1 hoje em dia. Gabriel, quero agradecer demais a sua participação, sua presença. Acho que a gente gostou demais. Pergunta. Claro. Não, última pergunta. É agora, hein? Não é. E juro, porque eu não tinha feito essa pergunta para mim mesmo, ou eu não tinha feito esse plano para mim mesmo, e é absolutamente numa boa. Plano B. Se por acaso... Sabia que eu tava sentindo? Não, mas sério, não é de uma maneira negativa. Se por acaso, por um motivo ou outro não deu certo, qual é o plano B? Eu não tinha plano B. De repente você também não tem plano B. Eu vou ser bem sincero. Você fez uma carreira incrível em outras categorias. Eu nunca vou querer ofender ninguém. Como eu disse, o mundo não acaba na Fórmula 1. Você pode ser muito feliz em andando em outras categorias e tudo. Mas assim, cara, eu não sei eu não tenho plano B, essa é a verdade. Na minha cabeça, eu não tenho plano B. Assim, eu acho que você pode fazer uma carreira incrível em outras categorias, mas assim, eu não consigo pensar em outra coisa sem ser a Fórmula 1 agora, porque a minha família... Você tá 100% focado nisso. A minha família batalhou a vida inteira para eu chegar na Fórmula 1. Todo o trabalho que só a minha família e a gente vai saber como foi, sacrifício, né? Que a gente só sabe de chegar lá. E eu luto minha vida inteira para chegar lá. Então, assim, se eu andar bem, seja lá de Fórmula 3, Fórmula 2, planos B vão aparecer. Eu não preciso pensar neles. Vai aparecer para eu entrar na Fórmula E, vai aparecer para eu entrar na Fórmula Indy, vai aparecer para andar de protótipo, nas melhores equipes, provavelmente. Porque você andou muito bem nas categorias de base, entendeu? Numa Fórmula 2. Então, assim, eu não preciso pensar nele, eles vão aparecer, mas eu não quero porque eu quero chegar na Fórmula 1, entendeu? Eu não penso hoje em dia, eu não consigo falar, putz, eu iria para uma Fórmula... Não. Thiago, depois dessa resposta que ele deu, ele acabou de me desmontar, hein? E é impressionante, o que chama atenção, eu já conversei com o Gabriel diversas oportunidades de pista, de Discord, de simulador, de encontrar, de trocar ideia, mas o que me chamou atenção foi com 18 para 19, você faz aniversário em outubro, né? Cara, maturidade. Impressionante maturidade, disposição, o quanto... Isso chama atenção, isso realmente a gente vê que você tá preparado para os grandes saltos e, claro que como jornalista, como ex-piloto, o piloto, a gente
tem a visão, a gente piloto, critica. Eu não tô correndo de nada, cara. Eu não sou piloto. Como coach, que agora é meu coach. Coach do quê? Do freia. Como você não A gente vai correr de Fan Cup, né? Vai correr de Fan Cup, então. Ou Cascavel de Ouro. Cascavel de Ouro. Mas assim, claro, a gente vai criticar quando precisar, elogiar quando precisar, mas cara, você tem a nossa torcida porque realmente essa maturidade que você mostrou nesse nosso bate-papo, e tenho certeza que o pessoal em casa deve ter gostado também, é impressionante, cara. Pra uma pessoa de 18 anos ter essa cabeça no lugar é demais mesmo, Gabriel. Obrigado, muito obrigado. Boa sorte. Valeu. Senta a pua. Falta um pontinho na sexta-feira, a gente já vai estar comemorando o teu título, eu acho. Não. Eu acho que não vai quedar, porque você vai cravar a pole naquela prova lá e vai correr e vai passear e depois vai fazer uma ótima trajetória na Fórmula 2 e, cara, sempre as portas do Pelas Pistas estão abertas para você, tá? Muito obrigado. Se Deus quiser, tudo isso vai se realizar. Eu agradeço pelo bate-papo e por terem me aceitado participar aqui. Espero voltar em breve. É isso. Combinado, Christian? Por terem me aceitado participar aqui. Foi um esforço muito grande. Foi, nossa, a gente ficou pensando. Realmente. Quando chegou, então, pô, o Gabriel Bortoleto quer vir no programa. A gente ficou 3 dias pensando. Será que vale a pena? Será que vale a pena trazer o programa? Né? Dá um like pra ele. Será que o pessoal vai dar like no vídeo? Não sei o quê. Pô, Gabriel, que é isso, cara. O prazer é imenso nosso aqui. E espero que você em casa tenha curtido o nosso bate-papo. O Christian gostou, todo mundo gostou aqui demais. Boa sorte, toda a sorte do mundo. E acelera. O que eu tenho a dizer? Acelera. Se você acelerar, todos os problemas se resolvem naturalmente. É isso, fã da velocidade. Espero que tenham curtido esse nosso programa, o número 50 do Pelas Pistas. Estamos assim que nem o Bortoleto, começando a nossa carreira, começando o nosso stint aqui também entre os podcasts. Então não se esqueça, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com a galera. E semana que vem a gente volta com mais os assuntos da velocidade. Afinal, esse é o Pelas Pistas.